computador. Eu ainda tô Eu apanhando. acho que quando grava não sai o áudio depois. É Bruna, pelo celular, professor? não, é pelo o aplicativo, né? O aplicativo Computador? tem uma. Ah, tá. Quer ver? Esse aplicativo, ele. Interromper compartilhamento. Aqui, ó. Tá gravando. Aí esse aplicativo, ele tem uma opção assim, ó. Gravar a aula e salvar na nuvem ou salvar no computador. Só que eu nunca fiz. Vou fazer agora, vou testar agora. Grava de É pelo quinta. cel... Hã? Deve ser gravado de quinta. Pois é, por isso mesmo que eu vou ver, porque às vezes se não der para gravar, a gente vai mudar aqui. Artigo e numeral. Gente, vamos lá. São duas aulinhas assim, básicas, mas dá pra gente aprender algumas coisas que a gente não sabe. Eu mesmo aprendi muita coisa assim na aula de artigo, na aula de numeral. Mas o básico mesmo, o básico a gente sabe. Quer ver? Quais são os artigos que existem em português? Aí, ó. A, O. Não, não é só aí, ó, não. É, também não, né? É artigo? Não. Quais são os artigos que há em português? Eu só sei esses dois. Hã? Primeiro, vamos lá. Abrir aqui artigo. 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 Vocês estão enxergando? Sim. Gente, o dia que vocês tiverem dificuldade, assistam a aula da noite. O fato de estar em casa, eu acho que dá uma auxiliada demais, né? Se tiver dificuldade, tá na matéria, principalmente na parte de sintaxe, se a gente não tiver voltado, assistam. Quanto mais vocês assistirem às aulas, melhor. Vamos. Artigo. Para que serve? Primeiro, para que serve mesmo o adjetivo? Ele se refere ao substantivo, mas fazendo o quê? Qual que é o papel dele ali? Classificar o substantivo. Qualificando. Qualificar o substantivo. Ele qualifica o substantivo, né? Não é isso? Sim. Tá. E o que o artigo faz? Aí a gente vai ler agora. Ó. Lê aqui para mim, Leandro. O que o artigo faz? Classificar o que precede o substantivo, determinando ou indeterminado, ou indicando de maneira precisa ou precisa. Os artigos indicam também o gênero e o número do substantivo, isto é, masculino ou feminino, singular ou plural. Ó, Dona Geraldo, o Leandro falou que o artigo ele vai determinar o substantivo ou ele vai indeterminar esse substantivo. Ele vai determinar ou ele vai indeterminar. Como assim? Ó? Se eu disser assim, ó, a criança. Se eu disser a criança, você percebe que a gente... por exemplo, se eu dissesse assim, ó, a criança chegou. Você percebe que se eu disser a criança chegou, vocês pensam que... Vocês podem pensar que a gente conhece essa criança, sabe de quem se trata? Agora, se eu falo assim, Carol, uma criança chegou, você percebe que eu não sei quem é essa criança. É uma criança... Você pergunta qual, né? É uma criança o quê? Indeterminada. Para isso que o artigo serve. E aí, ao se juntar ao substantivo, ao determinar e indeterminar, ele vai indicar também gênero e número desse substantivo. Ou seja, singular e plural. Basicamente isso. Vamos lá, então. Vamos conhecer. O artigo, então, ele vai determinar o substantivo ou indeterminar. E é daí que surge a classificação. Qual que é a classificação, gente? Qual é a classificação? Definidos ou indefinidos. Definidos ou indefinidos, ué. Ponto. Os definidos vão definir e o indefinido vai indefinir. Qual é a diferença? Bora lá. Olha aqui. Vai lá. Joelma, leia pra gente, por favor, essa diferença aí. A diferença dos artigos definidos e indefinidos. A principal diferença na utilização dos artigos é a intenção de especificar ou generalizar. Quando alguém diz que está precisando de um trabalho, significa trabalho em geral, qualquer um. Quando está precisando do trabalho, é um determinado trabalho, já citado anteriormente ou presente no texto ou no pensamento do locutor ou do interlocutor.
Então, peraí. Joelma, se eu falo que eu tô precisando do trabalho, você percebe que a gente já tem uma noção. A gente acha que tem uma noção, né? E se eu disser que preciso de um trabalho, a gente tem? Não. É uma noção vaga, uma noção... Um trabalho, não sei qual. Concorda? Tá bom. E é por isso que os artigos são só esses. Ó, Letícia, o tanto que é fácil. Os artigos podem ser definidos. Se eles for definidos, dona Geralda, vão ser masculinos ou femininos. O, a, os, as. Se eles forem indefinidos, podem também ser masculinos e femininos. Só que uma, uns e uma. Ok. Só isso. Fácil demais, né? Rapidinho, agora me falem. A quem que o artigo se refere? Substantivo. Substantivo. Então, se eu dissesse assim, por exemplo, a intuição de fulano falhou. Intuição é o quê? Feminino. Não, qual que é a classe? Substantivo. Substantivo. E aí, Carol, quando eu vejo... Carol, às vezes, quando eu estou em dúvida em uma palavra, por exemplo, prazer. Eu não sei o que prazer é. Aí eu vejo como é que eu costumo usar. Eu falo assim, nossa, o prazer é uma coisa importante na vida das pessoas. Meu prazer, eu falo, nossa, essa classe ela está acompanhada de artigo, de substantivo, de pronome. Então, isso já me faz perceber que ela é um substantivo. Repete isso aí, cara, tu entende? Repito, dona Geralda, às vezes é normal. Às vezes a gente fica em dúvida em uma classe gramatical. Sei lá, eu vejo a palavra assim, satisfação. Satisfação. Eu fico pensando, putz, satisfação é o quê? É substantivo, é adjetivo, é o quê? Aí eu presto atenção geralmente como é que eu uso. Eu falo bem assim, isso é para a sua satisfação. A satisfação da pessoa tem que estar em primeiro lugar. Aí eu penso assim, nossa, esse A que vem acompanhado com satisfação é artigo. Então, satisfação só pode ser o quê? Quem é que artigo acompanha qual classe? Não é substantivo? Então, aí eu percebo, aí eu passo a ter certeza de que satisfação é substantivo. Ah, tá. Entendeu? Entendi. É uma forma de eu identificar o substantivo. Entendi. Não só o artigo, gente, mas todas as classes que circulam o substantivo. Quem é? Adjetivo, pronome. Numeral e artigo. Numeral. Vamos lá. Aí aprenda com a Mafalda, né? A Mafalda vem e fala assim: hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim e lá a gente se encontra. Ele, claro, vou te apresentar meus amigos. Ele, o quê? Ela tem amigos? Pensei que eu fosse o amigo, mas eu sou só um amigo a mais. Você é igual às outras. Você é igual às outras. Então, por quê? Aqui nós temos a questão do definido e a questão de quê? Do indefinido. Vai lá. Aí isso aqui é importante. Aquilo que eu tinha dito para vocês. Pessoal, o artigo, mas não só o artigo. Eu quero que vocês levem isso para a vida, Bruna. Mas eu coloquei uma partezinha aqui chamada substantivação. Substantivação. Nós estudamos lá no começo do nosso curso um trem chamado de derivação imprópria. Quem é que vai me dizer o que é a derivação imprópria? Quem que vai me dizer o que é a derivação imprópria? É uma classe que... É uma classe que muda o sentido, dependendo da forma que é usada. Uma classe que muda o sentido dependendo da forma que é usada. Só o tipo, sentido? Um adjetivo pode virar um substantivo. Então, peraí. É uma palavra, derivação imprópria é quando uma palavra muda de classe gramatical. Concorda, Letícia? Uhum. E quem é que tem o poder de fazer uma palavra mudar de classe gramatical? Quem é que tem esse poder? Artigo. Artigo, mas não só ele. Quem mais? Não. As Pronome. classes que circulam o substantivo. Pronome. Quer ver? Por exemplo. Numeral. Isso, numeral. Essas classes. Por exemplo, a palavra querer. Querer não é verbo? Você fala, eu quero, tu queres, ele quer. Querer não é verbo? Uhum. Aí eu falo assim, meu querer é uma coisa impressionante.
Pessoal, quando eu falo meu querer, meu não é pronome? Pronome possessivo? Eu falo, não sei ainda, vou ver semana que vem. Mas eu já estou te falando que é. Meu é pronome possessivo. Então, esse querer não é mais verbo. Esse querer, ele é o quê? Um substantivo. Olha só. Artigos podem substantivar qualquer palavra ou expressão a que se antepõe, independentemente da classe gramatical a que pertençam tais palavras. Por exemplo, se eu disser assim, ó, amar. Amar não é verbo? Sim. Não é verbo? Aí eu falo bem assim, ó, o amar. Aí o amar já é o quê? Substantivo. Agora, o povo tem uma mania, Bruna, de fazer uma coisa de que eu não gosto. O povo usa, faz uma derivação imprópria sem necessidade. Sem necessidade. Principalmente o povo da educação, que eu via muito povo da educação fazendo isso. Assim, porque o estudar, olha só, o estudar é uma coisa muito importante. Mas peraí, a ação de estudar é o quê? Estudo. Estudo. Para que eu vou falar o estudar, sendo que eu já tenho um substantivo que é estudo? Aí acaba ficando meio cafona, sabe? Assim, não gosto disso, mas o povo tem muito isso. Assim, olha... Mas não é errado? Não, não é errado, mas é desnecessário, Joelma, já que eu tenho substantivos que passam essa ideia. Uhum. Entendem? Olha, o orientar é isso. Não, a orientação, já que você tem substantivo. Não tem necessidade de você fazer essa derivação imprópria. Uhum. Mas não é errado, porque se você colocar um artigo ali, aquela classe ela automaticamente deixa de ser o que ela é e passa a ser substantivo. Quer ver? Olha só. Existe uma palavra que é um advérbio, a palavra amanhã. Amanhã, vocês não sabem ainda, mas amanhã é um advérbio. E se eu dissesse assim, ó, o amanhã a Deus pertence. Você está vendo que antes do amanhã eu coloquei um artigo? Então, esse amanhã é advérbio? Não, substantivo. Não. Ele não é mais. Ele é o quê? Substantivo. Ricardo, Oi? toda vez que muda, tudo vira só substantivo? Aham. Não, você tem assim, às vezes você tem um adjetivo virando advérbio, mas assim, já quase sempre vira substantivo. Mas não é só, não. Qualquer classe pode virar outra, mas é porque assim, como o substantivo é uma classe muito importante, as outras que vão virando substantivo. Mas um ou outro pode virar outra coisa. Entendi. Por exemplo, Joelma, a gente falou que quando eu falo assim, ó, nossa, eu estou com uma fome monstro. Monstro não é substantivo? Agora ele não virou adjetivo? Sim. Então, ocorreu uma derivação imprópria, viu? Uhum. Depende do contexto. Pessoal, então agora deixa eu abrir a apostila aqui, porque o que eu tinha mais ou menos de importante era isso. Mas eu vou abrir para mostrar para vocês a orientação do que vocês têm que estudarem aqui, rapidinho. E você disser que eu desafino a apostila assim. Pessoal, o que vocês estão achando das aulas 2 vezes por semana? Assim, desse contato com o conteúdo mais vezes? Como é que está sendo a modalidade do curso? Ótimo. Pra mim Tá tá tranquilo, ótimo. tá? Porque às vezes eu acho que quando eu fazia francês, eu não gostava de 2 vezes, mas não é porque eu não queria, não, porque eu até achava mais proveitoso, já que eu tinha uma possibilidade de ter mais contato com a língua. Mas era mais por causa de logística, que não ia, aí tinha questão, né, de ir, enfim. Mas eu acho que dessa forma, dividindo e diminuindo um pouco o horário das aulas, seja menos cansativo e mais proveitoso. Me deem feedbacks, tá? Por favor. Bom, porque a outra é revisão, né? Agora, se fosse classes diferentes... Sim, Leandro, sim. A outra com certeza, a outra também é revisão, porque se fossem classes diferentes, seria uma loucura. Com certeza. Tem um bate-papo aqui, ó. Ah, a Bruna digitou aqui, acho ótimo. Beleza, tô aprendendo a mexer nas coisas, tá? Vocês vão aí. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, pro artigo.
Se você disser que eu desafino... Eu não concordo, certo? Hã? Eu não concordo. Com o quê, dona Geralda? Você desafina, uai. Ah, é? Não, mas eu só canto chuveiro. Às vezes eu fico Eu não pensando, chuveiro não, tá cantando pra nós também. né? Esse pessoal esses cantores devem ser tão legal, não deve? Aqueles shows, aquela coisa, deve ser super legal. Deve ser uma energia gigantesca. Eu abri a de sintaxe, a de morfologia. Morfologia. Ricardo, vai ter aula em julho? Uai, Joelma. Até que se prova o contrário, sim. A gente já ficou aí um mês sem, né? Porque a gente não sabia como é que ia ser a vida. E até hoje a gente não sabe. Verdade. Né? Gente, essa semana eu perdi um amigo, assim, foi meu amigo de infância, meu grande amigo de infância. E depois a vida acaba, né? Ele foi fazer faculdade fora, eu também. E ele faleceu ontem de Covid. Que horror. 33... Aqui em Goiânia? Não, 33 anos, médico lá em Minas, né? A gente se afastou quando eu me mudei para cá, ele também. E aí, ele era um pouco obeso, né? Também eu acho que isso contribuiu, porque é jovem. Não, quando você pensa, eu fico preocupada com o Danilo. Pois é, eu falo muito, é engraçado. Ele mandou uma mensagem hoje cedo para mim, perguntando o negócio de piri lá. Eu falei assim, ó, não pode deixar. Cabeção demais. Mas a gente fica, com certeza. Vamos lá. Pronto, gente, morfologia. Aqui. Abrir. Não, e eu assim, com a minha avó, né? Eu não posso fazer nada que eu já fico doido, assim. Eu vou ao supermercado, já fico preocupado. Verdade. Adjetivo já foi. Artigo. Bom, vamos lá. O que a gente tem que saber de artigo? Ó, vamos revisar aqui. Artigo, então, como nós falamos, é uma classe que vai se referir a quem, gente? Que vai se referir a quem? Ao substantivo. Fazendo o quê? Determinando ou indeterminando. É daí que nasce a classificação. Que classificação? Os artigos podem ser definidos ou podem ser o quê? Indefinidos. Se forem definidos, ou há os as, indefinidos, uns, umas. Aí eu vou usar de acordo com o meu contexto, né? Beleza. A gente sabe que os artigos... Aí aqui está explicando o que é o artigo definido, o que é o artigo indefinido. Aí a gente sabe que os artigos, eles podem substantivar qualquer palavra, não pode? Tá aqui, ó, substantivação, ó. Se eu coloco o artigo antes de qualquer palavra, essa palavra vira o quê? Um substantivo. Tranquilos? Na paz? Bom, isso é assim, é o que você tem que saber mesmo, Bruno. É o que tem que saber. Se souber isso, acabou o artigo para a gente estar bem, depois a gente segue o barco. Só que eu já vou fazer um adendo aqui para vocês já terem uma noção muito boa das coisas. Gente, o artigo... Vamos falar um pouquinho de crase? Vamos falar um pouquinho de crase? Eu vou aproveitar aqui já para falar um pouquinho de crase para vocês já terem uma ideia de onde é que vai ser usado o artigo. Quando a gente fala de crase, observem isso aqui, ó. Quando a gente fala de crase, é como se a gente fizesse um raio-x. A gente vai fazer um raio-x aqui, ó. Um raio-x. Isso é um A, tá? Aqui, ó. Tá aqui a crase, ó. O acento grave. Dentro disso aqui, é como se existisse isso aqui, ó. Dentro disso aqui, nós temos um A mais A. E isso é crase. Crase são dois As. Mas, pelo amor de Deus, você não pronuncia AA, não, como se estivesse dando choque. É um A só, tá? O trem fundiu, acabou. É um A. Vou à praia. Não é vou à praia. Então, assim, tem gente que pronuncia como se estivesse dando choque. Se refere a mãe de fulano. Tem isso, não. Esse A aqui, esse primeiro A, é o que a gente vai chamar de... Aliás, esse primeiro A, que é azulzinho, a gente vai chamar de quê, Letícia? De preposição.
Aí vocês sabem que geralmente a preposição ela é pedida por um nome ou por um verbo, não sabem disso? Não falamos que a preposição geralmente ela é pedida, Carol? E esse outro a vai ser o quê? Artigo. O artigo. Vocês já viram aquele detalhe que minha avó falava a vida inteira? Quando um não quer, dois não brigam? Já viram aquela história? É mais ou menos aqui, ó. Se não existirem os dois, não tem crase. Tem que ter os dois. Se não existirem os dois, é porque não tem crase. Então, eu vou te explicar isso aqui. Vamos lá. Quando eu falo assim, ó... Quando eu falo assim... Gente, então crase é o quê? Nós não estamos tendo aula de crase. Nós estamos apenas já estimulando para eu mostrar para você um pouquinho do artigo. Nós temos aqui, ó, a preposição e o artigo. Me deem aí, por exemplo, um nome ou um verbo que pede o artigo. Alguém pode me ajudar? Um nome ou um verbo que pede o artigo? Ou que pede a preposição, perdão, que pede a preposição? Eu vou sugerir, por exemplo, fiel. Quem é fiel? É fiel a... É fiel a. O que mais? Ir. Leal. Ir. Quem vai A. a algum lugar. O que mais? Alguém que está apto. Quem está apto a alguma coisa. Quem obedece a alguma coisa. Quem está sujeito a alguma coisa. Se alguma coisa é prejudicial à saúde. Então, vocês estão vendo que essas palavras, elas pedem o a? Qual que é o nome desse a? Que é pedido? Preposição. Beleza. Quando sai do geral da preposição a, eu já tenho meio caminho do artigo da crase andado. Meio caminho. É como se eu tivesse que olhar para um lado da rua e ver se não vem não vem a preposição e olhar para o outro lado da rua para ver se vem o artigo. De um lado da rua, vem ou não vem a preposição? Não vem? Então, do outro eu tenho que ver se vem o artigo. Agora, vamos lá. Vamos se eu dissesse assim, ó. Vou escrever aqui. Ó. Imagina que eu dissesse assim, Carol. Se eu dissesse assim, ó. Pedro é fiel. Vamos lá. Pedro é fiel. Você concorda, Letícia, que quem é fiel a? Não é? Agora, vamos lá. Eu quero usar a palavra esposa. A palavra esposa admite o artigo? Como é que vocês falam? Como é que vocês usam aí a palavra esposa? A esposa. A esposa. Então, quer dizer que esposa admite o artigo, não admite? Sim. Gente, acabou então. Acabou. Tá vendo esse A com esse A aqui? Tá vendo? Eles vão se fundir. E se eles vão se fundir, o que nós vamos ter aqui? A crase. Então, Pedro é fiel à esposa. Ponto. Acabou a crase. Agora, vamos lá. Imagine que Pedro tivesse um esposo. Imagina que Pedro tivesse um esposo. Quem é fiel continua sendo fiel a alguém, concorda? Sim. Esposo, qual que é o artigo que eu usaria? Esposo ou esposo? Seria o esposo, não é? Então, como é que ficaria? Como é que ficaria agora? Pedro é fiel ao esposo. É por isso, deixa eu te contar um segredo aqui, ó. Deixa eu te contar um segredo. É por isso que quase todas as vezes em que você usar o ao, se o termo for feminino, é a com crase. Por exemplo, vou ao colégio. Troque colégio por escola. Ou a escola. A escola tem ou não tem crase? Tem. Sei lá, assistir ao jogo. Troca jogo por novela. Assistir a novela com crase. Agora, vamos lá. Quem vai a algum lugar. Ah, Ricardo, o áudio está desligado, porque meu filho está em... Ah, tá bom, Letícia. Não tem problema não, mas podem perguntar, tá? Eu tô lendo aqui as coisas. Vamos lá.
Como é que vocês... Ó, vamos lá. Vou à Alemanha. Me ajudem aqui. Quem vai Ah, a algum lugar. Sai ou não sai a preposição, Leandro? sim. Vai. Agora eu quero falar Alemanha. Como é que você usa a palavra Alemanha? Você coloca o artigo antes da Alemanha? Não. Coloca não? Não. Conta pra mim o resultado da... Quem que ganhou a Copa de 2000 e... Qual é que foi aquele dia trágico? 14. 2014? No Brasil, 7-1. Exatamente. Quem é que ganhou? Alemanha. Quem? Alemanha. A Alemanha, não é? É? Você não fala assim, nossa, a Alemanha goleou o Brasil? Sim. Do jeito que você fala o Brasil, você fala o quê? A Alemanha. Então, a Alemanha admite ou não admite o artigo? Admite. Sim. Como é que é então, gente? Vou à Alemanha com ou sem crase? Com. Com. Ou à Alemanha Com crase. com crase. Agora. Vou a Brasília. Como é que fica? Vou Quem a Brasília. vai a. Como é que você fala a palavra? Como é que você usa a palavra Brasília? Brasília. Você Brasília. fala a Brasília é a capital do país? Tem um Não. artigo. A gente fala o quê? Brasília. Brasília. Então, Brasília admite o artigo? Não. 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 Então, vai ter crase? Não. Não. Então, agora vamos voltar para a aula de artigo? Vamos ver quando é que a gente usa o artigo? Gente, tá tudo bem aí? Marcela, tá viva? Tá entendendo? Sim, tudo bom Tá bom. aqui. Então, tá. Letícia já deu o ok aqui, o resto tá todo mundo participando. Vamos lá. Olhem que bacana. Como é que a gente usa o artigo? Isso aqui é só uma complementação. Eu coloquei para vocês aqui, ó. Por exemplo, em nomes próprios, junto de nomes próprios, o artigo denota familiaridade e seu emprego é facultativo. Logo, eu posso dizer Maria chegou ou eu posso dizer a Maria chegou. Ah, quer dizer que antes dos nomes próprios, o artigo é facultativo? Eu posso dizer Rosa é minha mãe, mas eu posso dizer a Rosa é minha mãe. Tanto faz. Aí, olhem que lindo isso aqui, dona Geralda. Lá na frente, a gente vai estudar a crase. E aí, a crase, nós vamos ter alguns casos de crase facultativa. Olha só, tanto que tem relação. Eu já estou falando para vocês que o artigo é ou não é facultativo antes de nomes próprios? Sim. Sim. Então, adivinhe como é que vai ser a crase antes de nomes próprios? Facultativo. Facultativo. Quer dizer que eu vou poder falar assim, ó, refiro-me à Rosa com crase, ou refiro-me à Rosa sem crase. Só que isso lá no futuro a gente vai aprender. Eu falo assim, anota aí, caso de crase facultativa, antes de nomes próprios. Claro, porque é o artigo que é facultativo. Você não precisa assim, se tu não aprender isso agora, não tem problema, a gente vai aprender no futuro. É só mesmo para você já ir ligando as coisas. Ricardo, isso pede em prova? Hã? E pede isso em prova? E crase facultativa é o que mais pede. Eles falam assim, onde é que a crase é facultativa? Nós vamos ter 3 casos de crase facultativa. Tipo, nome de cidade é prova. Aí vem aqui, ó, Joelma. Vem aqui agora, tem a regra específica, ó, nomes próprios geográficos. Tá. Como é que funciona a crase antes de nomes próprios geográficos? Entre os nomes próprios geográficos, a língua distingue. Os que não admitem artigo. Ó, existem palavras, então, nomes próprios que não admitem artigo. Quais são eles? Portugal, Roma, Atenas, Curitiba, São Paulo, Paris, Goiás, Brasília. Por isso que o povo fala, eu moro no Goiás. No Goiás onde? Eu moro em Goiás, porque no Goiás, Goiás não admite o artigo. Então não tem, porque no não é em mais o, gente? É ou não é? Se Goiás é em mais, se no é em mais o e Goiás não admite o artigo, eu não posso falar que eu moro no Goiás. Eu tenho que falar o quê? Eu moro em Goiás. Mas só tem a preposição. Só que Tocantins tem artigo. Então como é que eu falaria? Eu moro no Tocantins. É a mesma coisa que você fala, eu moro em São Paulo e eu moro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro admite o artigo. Você fala o Rio de Janeiro. Mas você não fala a São Paulo. Você fala o quê? São Paulo. Vou te dar uma dica. Geralmente, quando você usa em, é porque a cidade não admite o artigo. Por exemplo, se vocês estivessem em Caldas Novas e eu ligasse aqui, ó, falasse, Leandro, onde é que você está?
Você iria falar como para mim? Em Caldas Em Caldas Novas, Novas. acabou. Não tem artigo, não tem crase, não tem nada de Caldas Novas. Não pode ter crase, né? Já que crase é o quê? Então, assim, vou a Caldas Novas, com crase ou sem crase? Sem crase. Agora, imagine que você estivesse naquele país lá onde fica o Vaticano. Que país é aquele? Roma. Roma? Aham, né? Nós temos lá. É a capital. Qual que é o nome do país? Itália. Itália. Então, imagine que você estivesse lá e eu ligasse assim. Fulano, você está em qual país? Você iria falar como? Na Itália? Na Itália. Na Itália. Na é o quê? Em mais Aí está. quer dizer que Itália admite ou não admite o artigo? Uhum. Então, vou à Itália com ou sem crase? Com crase. Com crase. Quer ver? Eu fui por muito tempo, eu ia para o interior aqui, ali para Itaguaru, Itaúsu, aquelas cidades todas, né, da geral, né? Itaguaru, Itaúsu e Itaguari. Isso. Itaguari. Aí, depois de Itaúsu ali, há uma cidade, antes de chegar a Itaguari, Taberaí. acho que é Taquaral. Taquaral. Né? Taquaral. É. Eu passava, toda vez que eu passava, eu via assim, uma placa gigantesca. Gente, era toda semana esse sofrimento. Não, de 15 dias eu tava assim, uma placa bem grande. Bem-vindo a Taquaral, com a crase desse tamanho. Eu falei assim, gente, e olha que eu nunca entrei em Taquaral. Ainda bem. Taquaral, né? Mas eu sei que Taquaral não tem artigo. Eu nunca vi ninguém falar que mora na Taquaral. Eu nunca vi ninguém falar que está na Taquaral. A gente fala como? Em Taquaral. Então, Taquaral admite artigo? Não. Então, de onde que saiu a crase bem-vindo a Taquaral com crase? Não pode ter, porque Taquaral não admite artigo. Pirinópolis também tem um trem desse, tá? Assim, ó. Bem-vindo a Pirinópolis. Imagine, se você liga para alguém, ela tá em Pirinópolis. Ela tá em Pirinópolis. Ela não fala que tá no Pirinópolis ou na Pirinópolis. Isso quer dizer o quê? Que Pirinópolis não admite o artigo. Então, assim, existem lugares, nomes de lugares que admitem e existem nomes de lugares que não admitem. E a dica que eu te dou é isso, é tentar verificar se você usa o em ou usa o na. Por exemplo, Bahia. Aliás, vamos pegar Salvador e Bahia. Salvador e Bahia admitem artigo? Salvador, não. Por que não, Carol? Oi? Por que não admite? Não fala o Salvador. O Salvador está vindo hoje. Porque a gente que fala acho que está em Salvador, não é? Sim, em Salvador. Agora, na Bahia. Agora eu tô na Bahia, beleza. Bahia admite o artigo. Quer dizer, Carol, que nunca vai ter crase antes de Salvador. Mas antes de Bahia, pode ou não pode ter? Pode. Vamos então fazer um teste aqui? Vamos lá, rapidinho? Vamos ver se vocês entenderam esse negócio aqui. Numeral não, artigo. Vamos ver se vocês entenderam isso aqui. Pessoal, se eu dissesse assim, ó, quero que vocês me digam aqui, ó, se eu dissesse assim, vou a Gramado. Vamos revisar aqui, então, ó, nomes próprios geográficos, isso é legal. Gente, isso aqui é só uma complementação, tá? Eu tô meio que ligando com a aula lá do futuro, mas o que, entre aspas, vocês já tinham que aprender mesmo, vocês já aprenderam, que é os artigos definidos e indefinidos, que eles podem substantivar as palavras, e a ideia que eles passam. Mas isso aqui é para deixar a matéria mais interessante. Vamos lá. Ó, então, entre os nomes próprios geográficos, a língua distingue os que não admitem artigo. Então, a gente tem logo Portugal, Roma, Atenas, Curitiba, São Paulo, Paris, Brasília. Agora, olha que legal, ó. Vale lembrar que esses nomes, quando acompanhados de adjetivos ou locuções, ou seja, quando especificados, tornam obrigatórios o artigo, igual o velho Portugal, a Paris de Edith Piaf. Quer ver? Se eu dissesse assim, ó, gente, refiro-me a Goiânia, com ou sem crase? Com crase. Refiro-me a Goiânia, com ou sem crase? Com crase. Com crase. É mesmo. Então, nós moramos na Goiânia? Em Goiânia. Eu não sabia que a Goiânia era a capital do estado, não. A gente fala o quê? Goiânia é a capital do estado. Você fala que mora em Goiânia. Então, nunca tem crase nesse negócio. É ou não é? Sim. Então, Leandro, ó, vou a Goiânia. Com ou sem crase? Sem.
Mas, se eu falo assim, ó, Goiânia do Pedro Ludovico, na hora você coloca o artigo, você fala assim, é porque, Ricardo, a Goiânia do Pedro Ludovico, ó, é muito diferente da Goiânia de hoje. Você tá vendo que quando você especifica o nome do lugar, o artigo ele aparece? Gente, se você conseguir já fazer relação com a CRAS, você já vai falar assim, essas regras todas, eu tô só alertando, mas na casa a gente vai ver tudo de novo. Mas assim, só para você perceber. Então quer dizer, Ricardo, que se eu dissesse lá na crase, vou a Goiânia sem crase. Mas se eu dissesse, vou a Goiânia do Pedro Ludovico, com ou sem crase? Agora é com. Com crase. Ô, Ricardo, já que você tocou nesse assunto de crase, quando é pronomes, nossa, sua, nunca coloca? Carol, vai falar daqui a pouquinho que é facultativo. O artigo antes de pronome. Eu resolvi uma questão ontem e eu errei. Vai falar daqui a pouquinho. Você vai ver. Tá bom. Ó, e existem os que admitem o artigo, por exemplo, a Bahia, o Rio de Janeiro, a Amazônia, os Açores, a Inglaterra, o Cairo, e alguns poucos que se usa facultativamente, como Recife, ou Recife, Aracaju, Aracaju. Então vamos lá, me ajudem aqui. Se eu dissesse assim, ó, Bruna, vamos lá, todo mundo, vou a Gramado, com ou sem crase? A aula não é de crase, a aula é de artigo, mas eu quero que você utilize. Vou te dar uma dica. Foca aí, eu estou na Gramado ou estou em Gramado? Em Gramado. Não é em Gramado? Se é em Gramado, Gramado admite o artigo, gente? Não. Então, vou a Gramado com ou sem crase? Sem. Espanha. Vou à Espanha com ou sem crase? Espanha admite o artigo? Admite. A gente não fala assim, nossa, a Espanha é um país lindo, eu estou na Espanha. A gente não fala? Sim. Então, Espanha admite ou não admite o artigo? Admite. Vou à Espanha com ou sem crase? Com crase. Crase. Gente, se não entender, pode falar. Vou a Salvador. Sem. Vou em Salvador. Vou a Salvador é o quê? Sem crase. Sem crase. Isso aqui, ó, da última vez que eu fui a Salvador, eu andei por isso aqui. Nossa, mas me dava um pesar, porque esses prédios estão todos abandonados, sabe? Aquela coisa extremamente velha. Só que eles vendem, assim, 1 milhão prédio desse. E aí até a pessoa comprar para restaurar, para não sei o quê, o patrimônio vai embora. Já caiu. Mas, assim, é bem, bem triste. Eu adoro cidade histórica, gente. Eu me perco, assim, ó, quando eu vou para um lugar desse aqui, eu saio e não volto mais. Sumo. Salvador, Ouro Preto, Pirenópolis, Goiás, cidade de Goiás. Adoro. Cidade histórica é um trem para mim que mexe comigo. Londres. Vou a Londres. Com ou sem crase? Sem. Alguém fala que mora na Londres? A gente fala o quê? Que mora em Londres. Então não tem artigo, não tem crase. Vou a Fortaleza. Fortaleza, Ceará. Se você estivesse em Fortaleza, como é que você diria para mim? Estou em Fortaleza. Estou em Fortaleza. Então, Fortaleza, com ou sem crase? Sem. Mas vamos supor que fosse assim, uma fortaleza mesmo, o muro aqui. Se fosse um castelo e tal, né? Admitiria ou não admitiria? Quer ver? Vou mudar. Admitiria. Vou a Gramado, a cidade. Com ou sem crase? Sem. Agora, se fosse aqui, ó, a churrascaria. Com. Na Gramado. Aí você não fala assim, se eu te ligasse, assim, onde é que você tá? Você iria falar com pra mim? Ou na Na Gramado. churrascaria, não? Tá, na churrascaria, beleza, mas esquece o nome de churrascaria. Como é que você iria falar, então? Estou na Gramado. Não iria falar? Então, com ou sem crase, vou a Gramado? Com crase. Vou à Amazônia. Amazônia é sem. Aliás, com a Amazônia é nossa. A Amazônia é nossa. Pô, mas não é em Amazônia? Não. Na Amazônia. A Amazônia. Letícia, a gente não fala assim, ó, a Amazônia é nossa?
Sim. É. Sim. E essa aqui? Vocês sabem onde fica isso aqui? Vocês sabem? Hã? Chapado de Diadeira? Isso aqui fica bem aqui, ó, pertinho da gente. Chama-se Chapada? Mirante da Janela. Isso aqui fica na Chapada dos Veadeiros. Que dá assim, ó, de 10 em Pirenópolis. Os preços são menores, são bem menores que Tem que ter Pirenópolis. muita perna. É, tem que ter perna, Joel. Essa trilha aqui mesmo é lindíssima. Vamos lá. Você não fala assim, a Chapada dos Veadeiros fica em Goiás? Aham. Então, vou à Chapada dos Veadeiros, com ou sem crase. Com crase. Beleza, gente? Beleza. Na paz do Senhor? Então tá, artigo é basicamente isso. Outra coisa aqui, ó, Carol, aquilo que você tinha perguntado, ó. Pronomes possessivos. É facultativa a utilização de artigo antes de pronomes possessivos. Logo, eu posso dizer, devolva-me o meu relógio. Ou eu posso dizer o quê? Devolva-me meu relógio. Então, olha o que eu te pergunto. Se antes dos pronomes possessivos o artigo é facultativo, se eu disser assim, ó, refiro-me à minha mãe, isso é com ou sem crase? Porque quem se refere a, saiu a preposição. Agora, refiro à minha mãe, com ou sem crase? Facultativo? Facultativa. E por que é facultativa? Porque o artigo é facultativo. Porque antes de pronome possessivo, tanto faz. Eu posso dizer minha mãe ou eu posso dizer a minha mãe. Aí, quando chegar lá na crase, lá no futuro, eu vou falar assim, gente, anotem aí os casos de crase facultativa em português. Antes de nomes próprios, a crase vai ser facultativa. Você já sabe por que a crase vai ser facultativa. Como é que o artigo funciona antes de nomes próprios? Facultativo. Eu falo Letícia ou eu posso falar a Letícia. Eu que escolho. Aí eu vou falar assim, anotem aí outra coisa. Antes de pronomes possessivos, a crase é facultativa. Aí eu já estou te perguntando, como é que funciona aqui, ó, o artigo antes de pronomes possessivos? Como é que funciona? Facultativo. Facultativo. O artigo é facultativo. Entendem? Assim, isso aqui, na verdade, ó, é muito mais por uma questão de curiosidade, sabe? Para que vocês leiam essa parte aqui, ó. Ai, sumiu. Tá na tela aí? Apareceu a tela, né? Ó, essas coisinhas aqui eu quero que vocês leiam por muito mais, ó, por uma questão de curiosidade. Agora, isso aqui eu acho importante, ó. Essa aqui dos nomes próprios, eu acho importante saber que o artigo é facultativo. Acho importante também saber como é que funciona o artigo antes dos nomes de lugar, porque isso tudo tem a ver com crase, ó. Tem nome de lugar que admite, tem nome de lugar que não admite. E isso aqui também, ó, os pronomes possessivos. Saber que antes dos pronomes possessivos, o artigo é facultativo. Aí, ó como é que funciona aqui, ó. Não se utiliza o artigo antes de pronomes de tratamento, a não ser senhor e senhora, né? Como eu coloquei, ó, exceto senhor e senhora. Então, por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza, admite o artigo? Não. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu dissesse assim, ó, envio um documento a Vossa Excelência. Quem envia alguma coisa a alguém. Sai ou não sai a preposição? Sim. Sai. Vossa Excelência admite o artigo? Pronome de tratamento admite artigo? Não. Então, vai Não. ter crase em envia um documento a Vossa Excelência? Não. Gente, o que eu quero mostrar para vocês é, tudo isso que eu estou falando, vocês vão aprender lá na crase. Mas se você já souber isso aqui, vai facilitar, você já está aprendendo. Porque, por exemplo, se não cabe o artigo, não tem como ter crase. Quer ver? A palavra você admite o artigo? Eu posso falar assim, ó, Marcela, você é uma pessoa muito especial. Eu falo, você é uma pessoa muito especial? Não. Então, vai ter crase se eu disser assim, Marcela, dei um livro a você. Não. De jeito nenhum. Mas se eu falo assim, ó, a professora é muito boa. Cabe o artigo, não cabe? Cabe. Então, vamos lá. Dei um livro à professora. Quem dá algo a alguém. Não sabe a preposição? Só que agora, professora não admite o artigo, eu não posso falar a professora? Sim. Então, com ou sem crase? Com. Vocês estão vendo que crase está totalmente ligado a artigo?
Por isso que o artigo é também uma classe importante. Beleza, gente. Era basicamente isso que eu tinha para falar de artigo. Aí eu quero que vocês leiam isso aqui, façam esse materialzinho aqui, ó. Façam isso aqui. E, ó, quer ver? Vamos lá. Só para fazer essa questão do CESP aqui, ó. Questão 2, para a gente falar do numeral. Na linha 3, o emprego do artigo definido imediatamente antes do topônimo, topônimo é nome de lugar, Portugal, torna-se obrigatório devido à presença do adjetivo contemporâneo. Ó, tá dizendo que aqui, ó, porque do Portugal, ó, uma língua literária pautada pela do Portugal contemporâneo. Do, não é D mais O? Sim. Se é D mais O, quer dizer que aqui dentro eu tenho um artigo, não tem? Tem. E por quê? Mas a palavra Portugal não admite o artigo, porque até onde eu sei, eu falo assim, estou em Portugal, eu moro em Portugal. Só que aqui, o que está acontecendo? Por que esse O foi colocado aqui? Contemporâneo. Por causa do Contemporâneo. Aí você está vendo, volta mais uma vez para a teoria. Olha o que a teoria está falando, ó. Ó. Os nomes, entre os nomes próprios geográficos, a língua distingue. Os que não admitem artigo, como Portugal, Roma, Atenas, Curitiba, bababá. Vale lembrar que esses nomes, quando acompanhados de adjetivo ou seja, quando são especificados, torna-se obrigatório o artigo. Então, uma coisa eu falo assim, ó. Paris é uma cidade linda. Paris é uma cidade linda. Eu não falo a Paris é uma cidade linda. Paris não admite artigo. Mas se eu disser assim, gente, a Paris da Edith Piaf era belíssima. Tá vendo? A Paris da Edith Piaf. Agora eu defini. Tem ou não tem que colocar o artigo, já que eu coloquei a Paris da Edith Piaf? Sim. Sim. Beleza? Alguma dúvida, gente, de artigo? Alguma coisa não ficou clara? Alguma coisa vocês querem que eu fale de novo, que eu repita? Ou vocês vão para os exercícios e me conta depois? Tá bom. Mas basicamente de artigo é isso, não tem mais para falar não. Aí você fala assim, Ricardo, não quero aprender isso tudo não. Vamos lá, vamos fazer essa aqui, ó. O rapaz aqui querendo pegar esse saco aqui, ó, saco de cimento, né? Com bicicleta cargueira. Ele ia pegar, ele pegou um pouquinho de rio. Tem som ligado, tô no saco de cimento. Vamos lá. Ó, questão 45. Vamos juntos para essa aqui, ó. Façam essa aqui para mim. 45. Ele está perguntando assim: algumas iniciativas inovadoras começaram a apresentar resultados, o que pode motivar a reprodução dessa experiência pelo país inteiro. Ele está perguntando quantos artigos você tem aqui dentro. Tá. Vai lá. Três. 3. 3? Uhum. Onde? Algumas iniciativas começam a apresentar o resultado, o que pode, e a reprodução e pelo. Esse apresentar não é artigo, não, é preposição, né, não? Sim, só porque o que pode, né, é o artigo, a reprodução e pelo. Gente, não me fala que isso aqui é artigo, não. Apresentar não é verbo? Sim. Então, isso não pode ser artigo. Isso é o quê? Preposição. Não. Esse o está ao lado de substantivo? Não, não é. Então, ele não é artigo. Você vai ver depois, Leandro, que ele vai ser um pronome. Como, Leandro, quando o der para substituir a palavra aquilo, por exemplo, você vai ver que ele é um pronome. Aquilo que pode motivar a reprodução. Agora, aqui ó, a reprodução, ó. Tá acompanhando ou não tá um substantivo? Sim. E outra aqui, ó, dessa experiência pelo. O que é pelo? Vocês viram lá na preposição. É por, mais, por. Tem ou não tem artigo? Sim. Então, quantos artigos nós temos aqui?
2 artigos. 2. Tá, vamos mais. Façam esta aqui para mim, ó. Esta aqui. Ó, o que ele está perguntando aqui? Ele vai perguntar assim, ó. Na fala da mãe, a fala da mãe é essa. Há quantos artigos? Na fala da mãe, há quantos artigos? Ah, filho, basta ser uma boa pessoa, fazer o bem ao próximo, não mentir e comer os legumes. Três. Hã? 3. 3. Certeza? Não, só 2. É 2, não? É bem adjetivo. Eu adoro essas aí. Certeza? O ao não é 2? A mais ó? Mas é uma preposição mais o artigo. Ao geralmente é preposição mais artigo, não é? É verdade. Quando a Carol fala vou ao cinema, é a mais o? O não é artigo? Uhum. O a preposição. A é preposição. E aí? 2? Para mim tem 2. Eu acho que tem mais. Os legumes é 3, né? 3. Mas bem não é um adjetivo? Gente, o que é esse A? Interjeição. Isso. Esse A é interjeição. Então não é artigo, tá fora. Então, eu vou mostrar para vocês. Ah, filho, basta ser filho. Uma boa pessoa. É porque estava junto aí. Basta ser uma boa pessoa, que é um artigo indefinido. Fazer, filho, o bem, filho. Fazer o bem ao próximo, filho, ó, o próximo. E não mentir e não comer, filho, os legumes. 1, 2, 3, 4 artigos nós temos nessa... Tá vendo, gente? Que assim, a teoria é bem fácil, né? Depois, a prática é um pouquinho mais. Hã? Os exercícios que são mais difíceis. Mais difíceis. Aí na quinta, o que a gente vai fazer? Eu vou mandar o texto para vocês fazerem para a quinta, e aí vocês vão grifar para mim todos os artigos, os substantivos. Vou mandar dessa mulher aqui, ó, Elizabeth Bishop, que vai ser a homenageada na Flip deste ano. Gente, inclusive, a Flip era para ser agora, né, em julho, que é uma festa literária lá de Paraty, e aí com a pandemia foi adiada para novembro. Mas enfim, é isso. Eu não vou fazer mais agora, porque vocês vão fazer isso aqui em casa, já que vocês estão, e a gente vai tirar as dúvidas, tá? É para fazer esses exercícios até quinta? Ou não? Carol, se fizer, ótimo, mas eu não precisa fazer até quinta, não, porque na quinta a gente vai fazer um outro... Não, mas façam. Tá, só para fechar, questão 28 aqui, ó. Façam, Carol. Na quinta eu vou fazer outra coisa, se der tempo a gente já corrige os exercícios. Nós vamos ver o numeral hoje ou não? Vamos. Ah, tá. Mas o numeral é rápido também. E aí, façam isso para mim, 28. Letra A. Artigo, preposição e artigo. Ó, o chocolate, artigo, tá vendo? Diminuir a pressão, ó, pressão, artigo. Agora, ajuda a diminuir, esse diminuir é verbo. Então, isso aqui não é artigo, isso aqui é o quê? Preposição. Logo, qual é o gabarito? Letra A. Beleza. Bem-vindos ao numeral. Vamos falar de numeral, é rápido, tá, gente? Já já a gente conclui. Artigo, então, já foi. E aí, agora, numeral. Vamos lá. Estão enxergando minha tela? Qual que é a tela que vocês estão vendo? A questão ainda. Então, vamos para a tela do numeral. Aqui, numeral. O numeral também é uma classe gramatical que acompanha quem? O substantivo. Só que, vamos lá. Marcela, leia pra gente o que o numeral faz com o substantivo. Classe gramatical que indica a quantidade exata dos seres ou
o lugar por eles ocupado em uma série. Então, na verdade, Marcela, na verdade, o que o numeral faz com o substantivo? Eu vou ampliar essa definição. O numeral, Marcela, ele vai quantificar o substantivo. Quantificar. Ele pode, Marcela, ordenar o substantivo. Então, tá, ele pode quantificar, não pode? Aí ele pode ordenar o substantivo. Ele pode multiplicar o substantivo. O que mais que ele pode? E ele pode fracionar o substantivo, que é dividir. Aí eu não sei se vocês se lembram, mas quem é que tem a memória boa aí da escola lá, da tia falando? Quais são os tipos de numeral? Dona Geralda é boa com número, né? Vamos lá, quais são os tipos de numeral? Quais são os tipos de numeral que a tia falava? Cardinal. Ordinal. Multiplicativo e fracionário. Ponto. É para isso. O cardinal vai indicar a quantidade. 1, 2, 3. A quantidade do substantivo. Por exemplo, um copo. 15 incensos. Tá vendo? 15 não. Quantas varetinhas vem nesse trem? Enfim. 15, 10 incensos, sei lá, 2 isqueiros. O numeral cardinal, ele vai quantificar. O ordinal, adivinha o que ele vai fazer? Ordenar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O multiplicativo, adivinha o que ele vai fazer? Multiplicar, dobro, triplo, quádruplo. E o fracionário? Meio, terço, 1/3, vai fracionar, ponto. É isso. O numeral, ele serve para ordenar, para quantificar, para multiplicar e para fracionar quem? O substantivo. É daí que nasce a classificação. Olha só, os numerais, como nós falamos, podem ser ordinais, cardinais, multiplicativos e podem ser o quê, gente? Fracionários. Ordinais, cardinais. Oi, Léo. Por favor. Lá, você colocou lá quantificar, ordenar, multiplicar. Ordenar é primeiro, segundo, né? Aqui, ó, Leandro, porque eu já apaguei lá. Aqui, ó. Os cardinais, eles vão o quê? Quantificar. Quantificar. Os ordinais vão ordenar. Um exemplo, fazendo favor. Te dou agora. Olha aqui. Vai lá. Ai, gente, isso aqui tá tudo na apostila também, tá? Ó. Os cardinais são aqueles que indicam quantidade, designam o número de seres. 1, 2, 3, 4, 12, 13. A Nália tem 5 anos. 5 é um numeral. Que quantifica qual substantivo? Qual que é o substantivo que ele vai quantificar, gente? Qual é o substantivo que ele vai quantificar? A Nália? Não. A quem que o 5 se refere? Não é a Nália. Anos. Anos. Então tá. Então, isso. Anos é o substantivo e o 5 é o numeral que quantifica esse substantivo. É a mesma coisa de eu dizer, ó, Leandro, 5 varetas, ó. 5 varetas. Varetas é o substantivo, o 5 é o numeral que quantifica. Aí vamos lá, ó. Ordinal. São aqueles que indicam a ordem dos seres. Então, primeiro, segundo, terceiro. Ó, Nara é a primeira neta de Márcia. Esse primeira está relacionado a quem? Neta. Então esse primeiro se refere à neta. Logo, está ordenando as netas da Márcia. Tá bom? Ó, multiplicativos são aqueles que indicam a quantidade de vezes pela qual se multiplica. Por exemplo, você fala assim, fulano foi meu primeiro filho, meu segundo filho, meu terceiro filho. Tá vendo que você ordena? Por isso que ele é... Agora, eu tenho 3 filhos, 4. Você não está ordenando. Você está fazendo o quê? Quantificando. Então, em um eu estou usando o ordinal, no outro eu estou usando o quê? O cardinal. Na verdade, esses são os mais utilizados. São os que a gente mais usa. Aí, tem o tal do multiplicativo, né? Que multiplica, ó, são aqueles que indicam a quantidade de vezes
pela qual se multiplica um conteúdo. Então, recebi o triplo do valor. Triplo, quádruplo, dobro. Depois, ó, fracionários. São aqueles que indicam partes, divisões de uma unidade. Meio, oitavo. Agora, deixe-me só mostrar para vocês uma coisa. Eu quero que vocês prestem atenção nesse numeral aqui, gente, ó. Meio. Meio. Quando eu falo assim, ó, tomei meia xícara. Você tá vendo que ele tá flexionado? O meia xícara? Porque não é a mesma coisa de metade? Meio não é metade? Quando meio significa metade, meia é numeral. Quando meio, ó, tomei meia taça. Quando meia indicar metade, meia vai ser o quê, gente? Numeral. Tranquilos. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Ó, se eu disser assim, ó. Ó, ela bebeu meia garrafa de uísque e ficou meia tonta. Vamos lá. Oi, Bruna. Tá bom, só que a gente tá assim, finalizando. Bruna, é basicamente isso que a gente tinha que falar. E na quinta-feira a gente retoma, tá? Mas numeral, o mais importante era isso. Deixa eu só concluir isso aqui. Em ela tomou meia garrafa de uísque e ficou meio tonta, nós temos o seguinte. Pessoal, esse meia e esse meia são a mesma coisa? Olhem os referentes. A quem que o primeiro meia se refere? A garrafa. Garrafa não é substantivo? É. Então, esse meia é numeral. Agora, tonta não é adjetivo? Alguém que tá tonta? Quem numeral se refere a adjetivo, gente? Não. Quem é que se refere a adjetivo? Substantivo. Advérbio. Se vocês observarem lá naquelas classes, você tem lá as bolinhas, lembra aquelas bolinhas? Quem se refere ao adjetivo é o advérbio. Aí nós vamos estudar no futuro que o advérbio é uma classe invariável. Por isso tem que ser, ela bebeu meia garrafa e ficou meio tonta. Só que numeral flexiona, advérbio não flexiona. Esse meio não é igual a esse meia. Esse meia é numeral, já que significa metade. Tranquilos? Ó, então vamos lá. Sobre o numeral Peraí, cadê aqui? Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, os numerais, eles podem ser o quê? Cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Beleza? Se vocês souberem isso, para mim, já tá assim, perfeita a aula. Agora, dentro dos numerais, vocês vão ver alguns detalhezinhos. Por exemplo, flexão dos numerais. Eles flexionam. Isso aqui, gente, não é importante. Isso aqui, por exemplo, quer ver? Ninguém fala cinca. Você fala, eu tenho 5 mães, e fala, eu tenho 5 pais. Você já sabe que a palavra 5 não se flexiona, concorda? Mas vamos supor o numeral 2. Flexiona ou não flexiona? Não. Você fala, sim. Você fala, eu tenho 2 pais, mas você fala, eu tenho 2 mães. Então, assim, o numeral, no geral, às vezes ele vai se flexionar e às vezes não vai se flexionar. Não tem muito um parâmetro. Esse aqui é meio que a gente já nasce sabendo. Por exemplo, 6. 6 é variável ou invariável? Troca, você fala, eu tenho 6 pais. E eu tenho quantas mães? 6 mães. Tá vendo que não mudou nada? Viu que não mudou nada? Agora, o 1. Eu tenho o quê? Um pai e eu tenho uma mãe. Aí flexiona ou não flexiona? Flexiona. Eu tenho 100 pais e tenho 100 mães. Flexiona? Não. Então, assim, o numeral não tem segredo. A questão da flexão do numeral é boba. A única coisa que você tem que saber é que é o seguinte, ó. Por exemplo, Joelma, ele é o primeiro colocado. E se fosse colocada, como é que seria?
Ela Primeira é a primeira Beleza. colocada. Você tá vendo que você sabe o gênero numeral? Você sabe. Eu não vou entrar em teoria para não confundir sua cabeça. Agora, tem uma coisa que você tem que saber. As palavras milhão, bilhão, trilhão, tudo isso, gente, é masculino. Então, por exemplo, eu tenho 2 milhões de laranja. Eu não falo eu tenho 2 milhões de laranja. Eu tenho 2 milhões de mulheres. Eu não falo eu tenho 2 milhões de mulheres. Porque milhão, bilhão, trilhão é masculino. Então, os 2 milhões de mulheres. Eu não falo as 2 milhões de mulheres. Tá? Essa observação aí tem que saber. Só isso também. E, para finalizar, a questão do emprego dos numerais. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui às vezes cai, mas é só para complementar a aula. Geralmente, a gente usa primeiramente, antes do substantivo, o numeral ordinal, depois do substantivo, o numeral cardinal. Mas meio que você já faz isso também de forma automática. Olha aí o exemplo, ó. Essa é a segunda casa, ou essa é a casa... Você não fala essa é a casa segunda. Concorda comigo? Sim. É meio que automático também. A gente fala assim, nossa, ele foi meu primeiro filho. Eu não falo ele é meu filho primeiro. Eu falo filho 1, talvez. Primeira página, página 1. Tá vendo? Então, assim, quando o numeral vier antes do substantivo, a regra fala que a gente usa o ordinal. Primeira casa, primeiro século e blá, blá, blá. Se ele vier, você vai entrar no terceiro quarto. Você vai entrar no quinto quarto. Ou então, assim, você vai entrar no quarto 5. Ou então você vai entrar no quarto 6. Então, a regra geral fala, antes do substantivo, o ordinal. Depois do substantivo, o quê? O cardinal. Não. Na paz. Só que aí agora vem os detalhezinhos, ó. Mas, para designar papa, século, partes em que se divide uma obra, aí fala assim, ó. Emprega-se o ordinal até o 10º e do 10º em diante, o cardinal. Então, é por isso que, por exemplo, você fala João Paulo II. Mas você fala o quê? Bento XVI. Como é que é o nome do novo Papa, Francisco? João Paulo II. Mas o novo, Francisco? Primeiro. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro... Não teve terceiro. Mas Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro IV. Porque o nosso Dom Pedro I daqui, quando ele morre, mentira, quando ele vai para Portugal, lá ele se transforma o Dom Pedro IV. Então, Dom Pedro IV. Mas, por exemplo, você tem um rei chamado Luís XIV. Você não fala Luís XIV. Por quê? Porque toda vez que eu uso para papa, para rei, para nome de obra, capítulo, primeiro, do 1 ao 10 eu uso o ordinal, do 10 em diante eu uso o cardinal. Elizabeth I, mas seria Elizabeth XII. Século V, mas depois século XIII. Isso é meio que uma regra. Depois, então, quer ver? Elizabeth I, Luís XIV, século X, século XXI. Beleza? Basicamente então é essa observação que eu tinha que fazer, Em regra, como é que eu uso o numeral, Carol? Em regra, antes do substantivo ordinal, depois do substantivo cardinal. Mas, se referir a papa, rei, século ou parte de obra, aí muda tudo. Aí, do 1º ao 10, o ordinal, do 10 em diante, cardinal. Por isso que eu falo século VI, mas eu falaria século XV, século XX, porque do 1 ao 10, ordinal, do 10 em diante, cardinal. Beleza, gente? Beleza? E se eu dissesse assim, o primeiro, como aquela música do Chico Buarque, o primeiro me chegou como quem? Esse o primeiro. Você tá vendo que antes do numeral eu tenho um artigo? Tá vendo? Esse numeral virou o quê? Substantivo. Virou um substantivo. Pessoal,
Que era a substantivação aqui, ó. Mas não dá para colocar a música por causa do negócio. Mas ele fala assim, o primeiro me chegou, o segundo me chegou. Então, se eu disser assim, ó, os dois saíram. Esse dois, tradicionalmente é numeral, não é? Mas na hora em que eu coloquei o artigo, o que ele virou? Substantivo, os dois. Então, o numeral também pode exercer um papel de substantivo. Recapitular. O que eu preciso saber de numeral? Eu preciso saber que numeral, ele acompanha o substantivo e ele quantifica, ele ordena, ele fraciona ou ele multiplica. Ponto. Eu preciso saber que esse numeral, ele... Geralmente, quando eu vou usar, antes do substantivo eu uso, a regra é usar o ordinal, depois do substantivo o cardinal. Mas, se referir a século, papa, rei, o capítulo, parte de obra, aí do 1 ao 10 o ordinal, do 10 em diante o cardinal. E eu tenho que saber também que o numeral pode virar substantivo. Basta eu colocar um artigo antes dele. Só isso. O que vocês acharam dessas classes gramaticais, do numeral e do artigo? Bem mais fáceis que as outras, não é? Agora tem que ver exercício. Isso, mas não é bem mais fácil? Você sabe qual vai ser a sua, você sabe qual vai ser a sua dificuldade? Você sabe qual vai ser a sua dificuldade para saber o numeral? É quando ele pergunta assim, ó, o tal do numeral ordinal, porque a gente sabe até o 10. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, beleza? Mas se ele perguntar os 56 com a bolinha. É difícil. Aí você sabe o que você vai ter que fazer, né, Leandro? Porque ninguém nasceu sabendo. Você sabe o que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que vir a apostila, que eu coloquei um trem muito bacana para você. Você vai vir aqui a apostila, ó, e estudar essa parte aqui, ó. Numerais ordinais, ó. Primeiro, por exemplo, a partir lá, ó, 60 é sexagésimo, octogésimo. É claro, gente, que ninguém sabe isso aqui de cor, não, Carol. Eu mesmo, às vezes, se eu ficar assim, ó, 3 centésimo, do centésimo é 200. Por exemplo, se eu tivesse no... Eu estou no lugar 200. Se for falar, estou no lugar 200, então estou no duzentésimo lugar. Já que se eu usar o ordinal, né? Então, isso aqui ninguém está sabendo. Isso aqui, às vezes, até eu mesmo vou lá e olho, ó, qual que é o ordem. Porque geralmente a gente sabe até aqui, ó. 11º, 12º, 13º. E volta e meia eles perguntam isso. Por exemplo, aqui, ó, ele vai perguntar o trem aqui do Silvio Santos, que eu falei, gente... Olha aqui, por exemplo, ó. O SBT fará uma homenagem digna da história do seu proprietário e principal apresentador no próximo dia 12. Vai colocar no ar um especial com 2 horas de duração em homenagem a Silvio Santos. É o dia do seu aniversário de 85 anos. As informações textuais permitem afirmar que o Silvio Santos completou octogenário, octogésimo, olha aí, tá vendo? Aqui, por exemplo, não tem jeito, gente. Eu já sei porque eu vi, né, antes, mas nem todo mundo saberia. 85 em ordinal, como é que é? 85º aniversário. Como é que eu sei? Uai, vai lá, ó, 80. 80 tá onde, ó? 80 tá aqui, ó. 80. Aqui, ó, olha, octogésimo. Octogésimo o quê? Octogésimo quinto, tá vendo? 85. Aí tem que ficar olhando. Isso aí realmente tem que olhar para quê? Para aprender, porque ninguém, se você me perguntar, eu não sei a lista de cor. Beleza? Na paz do Senhor? Então, por hoje é só. Quem quiser rever a aula, à noite faremos a mesma coisa. E nos vemos, então, ou à noite ou na quinta-feira, para brincar com, fazer revisão de artigo, problema. Façam a lista, estudem isso aí, já façam as questões, porque se der tempo, no dia mesmo a gente já brinca também com algumas questões, tá bom? Ok. Dúvidas, medos, pânicos, fobias? Não. Não? Então, tá bom. Bom ver vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Dona Geralda. Tchau, Beijos. Marcela, Letícia, Carol, Tchau. Joelma, Leandro. Tchau. Até logo. Vamos lá.